Lá em Mateus 16, 27, Mateus escreve assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E qual que era o contexto que ele está falando? É o mesmo de Lucas, é a mesma passagem. Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e siga. Faça essa boa obra, que eu vou vir com o Pai e os anjos e vou retribuir a vocês. Então Jesus aqui, ele fala que depois de morrer na cruz, ele teria uma recompensa, a ressurreição. E aqui Jesus ele fala que aqueles também que tomassem a cruz, também teriam uma recompensa. E esse texto, esse versículo, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não está falando da recompensa do fim do mundo. Não está. Muitas pessoas acham que aqui não, aqui está falando do quando ele vier na segunda vinda, e aí sim ele vai recompensar todas as nossas boas obras. Não está, sabe por quê? Porque o versículo seguinte, ele vai mostrar isso. Lá em Mateus 16, 28, ou em Lucas 9, 27, que é o mesmo, você pode ver aí na sua Bíblia, lá Jesus está dizendo assim, ó, em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, então Jesus está falando com os apóstolos, naquela geração, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Então Jesus está dizendo que quando ele viesse no seu reino, teria homens ali, discípulos que estavam ali, vivos. Eu não conheço nenhum apóstolo vivo hoje, você conhece? Eu não conheço. Esses apóstolos, os irmãos sabem, né? Que é tudo falso, né? Porque não existe apóstolo hoje. Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Aquele que morto, que andou com Jesus, né? Esses são verdadeiros apóstolos, esses aí são tudo farsante, falso profeta. Mas aqui Jesus está falando que aqueles 12 apóstolos, alguns deles estariam vivos. Hoje não existe nenhum vivo. Esse é também um grande argumento dos ateus. Eles vão dizer, olha aqui, Jesus mentiu. A Bíblia tem falhas. Porque os discípulos morreram, todos morreram. E ele não veio no seu reino. Então, essa passagem não se refere ao dia do juízo final. Ao dia da vinda de Jesus, né, para ali trazer juízo final sobre toda a terra. Não é. Não é. Isso era para aquela geração. Jesus veio com os anjos, que ele vai dizer aqui, com o Pai, naquela geração, para ali então trazer recompensa e juízo sobre as obras dos homens. Para entendermos melhor essa vinda de Jesus, vamos examinar aqui algumas passagens do Antigo Testamento. No livro de Gênesis é registrado que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre, né, vindos do céu, por conta dos seus pecados. E quem que se manifestou a Abraão antes do juízo chegar? Né, Deus falou que ia então enviar juízo. E aí quem que apareceu para Abraão para mostrar para ele, ó, a gente vai destruir Sodoma e Gomorra? Quem que apareceu? Apareceu ali Jesus Cristo com mais 2 anjos. Jesus e os seus anjos. Para trazer destruição, para recompensar as obras dos sodomitas, né, dos cidadãos ali de Sodoma e Gomorra. Chegou diante de Abraão, um deles era Jesus e 2 eram anjos. E o que eles fizeram naquela cidade, né? Eles deram cada um a recompensa segundo as suas obras. Os sodomitas foram mortos por conta dos seus pecados, foram destruídos, e Ló foi também recompensado. Ele foi ali liberto, né, preservado da morte por ser um homem justo. Então Jesus veio com seus anjos trazer destruição. Então quando Jesus ele fala que ele irá vir com os anjos, é para isso. Eu vou trazer punição. Gênesis 18:1 vai dizer, depois disso o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu para a porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra. Se você continuar lendo essa passagem, você chegará na conclusão de que um deles era um homem diferente e que era ali Jesus, né? Chamada teofania. Jesus veio, né, na forma de homem ali no Antigo Testamento. Então, no capítulo 19 de Gênesis, lá vai dizer que os anjos vão até Sodoma e Gomorra para matar os sodomitas e salvar Ló. Então, Jesus veio trazer recompensa segundo
as suas obras, né? Lá em Êxodo capítulo 3, no verso 6, vai dizer: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Moisés: olha, eu ouvi o clamor do povo, eu vou recompensar o clamor deles, a oração deles, mas ao mesmo tempo eu vou trazer destruição a esses homens malignos, a esse faraó, a esses egípcios. Ele ia vir para castigar e para recompensar as boas obras. Lá no Êxodo 14:30 vai dizer: assim naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, recompensou a oração deles. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, ou seja, mais uma vez aqui, o Senhor está trazendo recompensa, segundo as obras deles, uns sendo salvos e os outros destruídos. Lá no verso 24 ainda do Êxodo 14, mostra como isso aconteceu, como como se deu essa destruição dos egípcios. Lá diz assim: na vigília da manhã o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, repara aqui, de nuvem. Lembra que quando Jesus, após a ressurreição, ele vai dizer: eu vou vir sobre as nuvens? Lembre sempre disso, quando você vê no Antigo Testamento Deus falando que vai vir sobre as nuvens. Na coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Esse aqui, eles estavam lá no meio do Mar Vermelho, e aí as rodas deles lá, dos carros deles, travou, e aí eles foram mortos pela água ali do mar. Então nós vemos aqui que no fim do mundo, haverá um juízo final. E os seres humanos serão julgados. Porém, aqui no verso 26, que a gente leu, que Jesus vai vir com seus anjos, ele não está falando do juízo final. Ele está falando da sua vinda naquela geração. Ele viria trazer juízo naquela geração. Ele ia recompensar a cruz que os seus apóstolos estavam carregando. Aqui ele estava falando do que aconteceu 40 anos depois. Porque Jesus, antes de morrer, ele disse aos discípulos: olha, vocês estão vendo esse templo maravilhoso que vocês estão elogiando? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E isso se deu 40 anos depois da sua morte e ressurreição, quando Jesus veio com os anjos e com o Senhor, destruindo todo o templo de Israel. Jesus veio em juízo naquela geração. E muitos dos apóstolos, muitos dos discípulos estavam vivos e viram esse juízo, essa recompensa que Jesus veio para dar aos malfeitores, e a recompensa diante dos apóstolos. Jesus então se manifestou no Antigo Testamento para destruir Sodoma e Gomorra, para destruir os egípcios, para destruir os cananeus no livro de Josué, para destruir a Babilônia. Em toda a Bíblia a gente vê manifestações do Senhor vindo para destruir povos e nações que se rebelam contra Ele. Mas ao mesmo tempo nós vemos o Senhor vindo com os anjos para trazer recompensas aos justos segundo as suas obras. Ló, em Gênesis, foi recompensado. Os judeus que eram escravos no Egito foram recompensados, tiveram a libertação. Os apóstolos foram recompensados. Eles viram a destruição da falsa religião de sua época, o templo destruído, os judeus sendo punidos. Eles viram tudo, a destruição do templo de Jerusalém. Então os justos daquela geração foram libertos da perseguição dos israelitas. Os cristãos foram libertos. Se você lê os escritos de Flávio Josefo, lá tem muitos detalhes. Muitos sabiam que o juízo viria, porque eles tinham a carta do Apocalipse em mãos. E lá dizia: olha, quando vocês verem a cidade cercada, fujam para os montes. E eles fugiram, e eles foram poupados dessa destruição em Jerusalém. Portanto, o verso 26 se refere a essa vinda de Jesus com os seus anjos para destruir os inimigos
e recompensar os cristãos daquela geração. Portanto, a recompensa de Deus para aquele que toma a sua cruz existe tanto no mundo vindouro, tanto nesse mundo presente. É exatamente o que Jesus disse no verso 27. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esses viram. Teve pessoas vivas que viram Jesus recompensando, livrando eles da morte e vendo eles agora a destruição do povo que os perseguia. Eles foram recompensados por levar a cruz naquela geração.